Nessa manhã em que temos a alegria de estar juntos, para mim é especial por conta de um reencontro. Alguns de vocês talvez se lembrarão que anos atrás, anterior à pandemia, nós estivemos juntos. Talvez entre no contexto da mensagem o porquê é especial. E o reencontro com vocês, além de ser especial também, estar com o pastor Pércio, meu irmão, meu amigo. O pastor Pércio foi meu professor no seminário. Eu sei que ele é bem mais jovem do que eu sei que ele tem essa aparência, que agora vocês viram que ele está perdendo uns quilinhos, viram que está ficando tanquinho? Então, mas foi meu professor, um ótimo professor no seminário, e eu tenho essa alegria que poucos têm, de ter um professor, tornar-se amigo de um professor e ter essa alegria do convívio. Bem, nessa manhã nós temos um desafio, porque eu sei que a mensagem do culto matutino, a mensagem devocional que antecede a escola bíblica dominical, ela é mais compacta e deve ser enxuta, e eu não quero de maneira alguma ser indelicado ou desrespeitoso com os professores da EBD, e muito menos com os irmãos que se prepararam para essa data. Mas o nosso desafio ele se amplia porque nós precisamos encontrar a intersecção entre três assuntos que nos são muito caros e muito preciosos. O primeiro deles, o pastor Pércio já disse de imediato, que é a família. Nossas igrejas batistas, no mês de maio, celebram o mês da família, e hoje, então, é a mensagem que conclui esta série mais especial, esta ênfase. Precisamos falar de família, porque é algo central, tanto para a sociedade, quanto para a estruturação da igreja, e precisamos conversar sobre isso, inclusive por ser uma fala, ou uma área muito assolada, muito sujeita a desgastes, e uma área que está com influência direta na nossa saúde emocional, nosso equilíbrio, nossa espiritualidade. Quem de nós não está preocupado com um filho que está em alguma situação? Quem de nós não está preocupado com os pais com a idade avançada, e conosco mesmo, como integrantes da família, como agregar valor em sendo um crente em Cristo Jesus, como cumprir a nossa missão em nossas famílias, que são um recorte da igreja. Em segundo lugar, nós precisamos destacar nesta manhã a questão do Pentecostes, data importantíssima para o cristianismo. Todos nós celebramos o Natal, todos nós celebramos a Páscoa, todos nós valorizamos essas datas que foram capturadas pelo comércio, mas com muita frequência esquecemos o dia de Pentecostes. O Pentecostes era uma data que vinha sendo celebrada pelos judeus ao longo da história. Era uma data que fazia a coincidência ou a convergência de dois calendários, de duas datas especiais e significativas. Uma delas de cunho social e econômico, que é a festa das colheitas. Celebrava-se então aquilo que havia sido a produção, a agroprodução que mantinha a economia daquele povo. Então, com alegria e com gratidão, celebravam a colheita, mas também uma data espiritual, porque coincidia com a data em que foi entregue a lei para Moisés. Os 10 mandamentos aconteceram naquela data, e aí criou-se o referencial da saída do povo de Israel do Egito, com a data da entrega da lei, que aconteceu 50 dias após a Páscoa, a celebração da Páscoa. Então, temos aí este recorte que faz dessa nossa manhã uma manhã desafiadora, já que temos um terceiro assunto. Afinal de contas, é uma igreja batista, afinal de contas, é uma igreja séria, afinal de contas, o pastor Pércio vem conduzindo os irmãos, falando sobre a grandeza de Jesus, falando sobre o reino de Deus, que é a mensagem central numa igreja cristã, a mensagem central numa igreja batista. Este destaque que começou lá com João Batista, dizendo: é chegado o reino de Deus, foi enfatizado por Jesus, foi estruturado pelo apóstolo Paulo, mostrando que o nosso reino é totalmente diferente do reino deste mundo, que o reino deste mundo tem uma lógica de poder, o reino deste mundo tem uma lógica onde o mais forte é melhor, o mais rico é melhor, o que pertence a uma casta, para a sociedade de casta, é melhor, e o Senhor Jesus inverte toda esta lógica, falando: é chegado o reino de Deus, e o reino de Deus, vocês têm algumas características, alguns destaques. Ele é dos mansos, ele é dos humildes de coração, ele é dos que choram,
é dos que têm fome e sede de justiça. É a inversão do reino deste mundo, onde maior, como deixou claro o Senhor Jesus, não é aquele que é servido, para quem alguém diga, meu Senhor. Não, o maior é aquele que serve. E aí o apóstolo Paulo vem trazer para nós todos os destaques de nós orarmos uns pelos outros, servirmos uns aos outros e tantas repetições. Então, está aqui o que nós precisamos conversar nessa manhã, é essa intersecção, esse pontinho onde os 3 círculos se encontram, e é isso que nós faremos nos próximos minutos. Nos próximos 15 minutos, talvez, de uma maneira bem objetiva, falando sobre a família no reino de Deus no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, eu fiz o destaque para você dos judeus, trazendo como referência, já que nossa religião é judaico-cristã, mas ele coincidiu também com um evento que é importantíssimo para nós e faz toda a diferença nas nossas vidas, que é a inauguração da igreja. O dia de Pentecostes é aquela data descrita no livro de Atos, capítulo número 2, coincidentemente, os 50 dias após a Páscoa, nossa Páscoa, Jesus Cristo ressuscitando. Nesse dia, o Espírito Santo, ele traz então o cumprimento da promessa do Senhor Jesus, que disse que nós não estaríamos sós, que disse que teríamos um conselheiro, um ajudador, um paráclito. O Senhor Jesus que disse para os seus discípulos que eles fariam coisas maiores do que aquelas que ele fez. Eles ficaram então nessa expectativa, reunidos, ainda orando, ainda com algumas inquietações no coração, mas na celebração da data judaica das colheitas, na celebração da data judaica da lei, então eles recebem essa surpresa desta visitação, onde num momento de festa em que judeus que estavam dispersos, espalhados em várias localidades, se reuniam para celebrar, e por estar em outras localidades já tinham a língua da localidade, já tinham outros idiomas, eram judeus por nascimento, mas eram gregos, eram romanos, eram citas, eram populações espalhadas, cada um com seu idioma, e nesse dia é um dia de unificação, o dia em que a igreja é inaugurada, o dia que a igreja é fundada. Vejam que Jesus não é o fundador da igreja, Jesus é o fundamento da igreja. O fundador da igreja é o Espírito Santo de Deus, que faz com que este fundamento, que é Jesus, o seu ensino, e é a inclusão, lá em João, capítulo 1, versículo 12, fazendo de nós uma família, tenhamos então no Espírito Santo aquele que estrutura a igreja universal. A nossa família é uma igreja também, uma igreja local. Por isso, observem comigo, nós que somos chamados, por exemplo, para dar a outra face, e como cristão, às vezes na vida profissional, pastor Pércio destacou a minha formação inicial como engenheiro, e durante os 10 anos aí do exercício nesta função, às vezes a gente tem que mediar algumas situações, às vezes alguns profissionais com temperamento um pouco desequilibrado ou um pouco mais acalorado, precisam receber de nós, nas mais diversas áreas, em especial sendo cristãos, pessoas que trazem um equilíbrio e que muitas vezes dão um passo para trás, o que na nossa linguagem seria dar a outra face. Como você vai dar a outra face para uma pessoa de fora, que você não conhece, que muitas vezes você nem tem tanta simpatia assim? Como você vai fazer esse exercício cristão com os de fora, se você não faz dentro de casa? Às vezes é indelicado, às vezes é grotesco com a esposa, às vezes é muito prático, muito seco com um filho, com uma filha. Então, a família é um ambiente, é uma academia para se exercitar o cristianismo. Nós desenvolvemos o cristianismo, por isso que a minha esposa, que eu vou pegar em Atibaia daqui a pouco, é uma santa. Porque para me aguentar, ela treina a ser cristã comigo.
Algumas irmãs estão dando risada porque são santas também. Estão com cara de, você não sabe como é aguentar esse homem, pastor. Então, estão de parabéns, estão treinando, estão tendo oportunidades de dar vazão ao fruto do Espírito. Lembram de Gálatas 5? Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fruto do Espírito. Que muito mais do que exercitar com os de fora, a gente tem que exercitar com os de dentro. A família, então, é este campo para o exercício do reino de Deus. Eu quero juntar esse fator Pentecostes, que une as pessoas e nos faz uma família espiritual, com o fator família, nas palavras do Senhor Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia por bondade, ou conectar, ou acessar, ou o que você quiser, ou se você não quiser, pode ler também na projeção, como você preferir. Lá em Moreira César, onde eu pastoreio, distrito de Pindamonhangaba, eu tenho incentivado os irmãos a grifarem suas Bíblias, a marcarem, a fazerem apontamentos, mas se você só quiser acompanhar, sinta-se à vontade no texto do Evangelho de Mateus, capítulo número 12. Mateus, capítulo número 12. Nossa leitura bem objetiva, 5 versículos apenas, uma passagem que nos ajudará a fazer essa intersecção entre o reino de Deus, as famílias cristãs e o dia de Pentecostes. O texto bíblico diz assim: isso não é o texto. O texto não disse que a memória está cheia. O texto disse assim: enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: a memória está cheia. Não foi. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, apontou para os seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, este sim é minha mãe, esta sim é minha irmã, o meu irmão. Esse texto, então, irmãos, muito rapidamente, como me propus, não quero mentir para os irmãos, está finalizando o capítulo número 12 do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um evangelho do reino, onde a ênfase do escritor está em demonstrar essa estrutura do reino de Deus para os judeus entenderem que é chegado o reino de Deus. Reino de Deus que ainda não se concluiu, por isso Jesus ensina a nós orarmos: venha a nós o vosso reino. Ele está inaugurado, não está concluído, e nessa estruturação Jesus tem alguns momentos de desgaste com os fariseus. No capítulo 12 é onde Jesus cura o homem que tinha a mão mirrada. Capítulo 12 também Jesus cura um cego. E nesses momentos Jesus vai tendo alguns embates, porque estudiosos, escribas, pessoas ligadas à religião vigente vão dizer que ele tem demônio. Vão dizer que ele não está trazendo contribuição e, pelo contrário, ele está significando algo muito distorcido e muito errado. E dentro dessa fala, dentro dessa condição, Jesus vai fazendo o contraste, Jesus vai fazendo toda a separação. E nessa separação que Jesus faz, ele conclui com esta fala inclusiva. Perceba, irmãos, então, que Jesus, diferente de que uma leitura do recorte apenas poderia nos induzir, Jesus não está excluindo sua mãe, Jesus não está excluindo seus irmãos. Nossa, pastor, que fala indelicada, né? A família de Jesus está batendo lá a porta e Jesus fala: isso aí não é minha família não, minha família é vocês que estão aqui. Não é isso. O que eu estou trazendo já para você é esta percepção de que Jesus está fazendo uma fala inclusiva. Olha, eles são minha família sim, e além deles existe um grupo que é unido. Agora nós, unidos pelo sangue de Jesus. Agora nós, unidos pelo Espírito Santo. Depois do dia de Pentecostes, nesta unificação, então, passamos nas palavras do apóstolo Paulo, não ter mais escravo ou livre, pretos ou brancos, ricos ou pobres, letrados ou indoutos,
Cristo é tudo em todos, porque nos tornamos uma família. A fala de Jesus, então, ela não é uma fala excludente da sua família, até porque você conhece a continuidade da história. Você conhece o Senhor Jesus, para não falar de outros momentos, falando só do momento na cruz do Calvário, entre as suas últimas palavras, a preocupação para com a sua mãe, falando assim para João: João, esta agora deixa de ser apenas minha mãe, é sua mãe, cuide dela. Mãe, respeite João, obedeça João, esteja com João, porque agora ele passa a ser um seu filho também. Jesus não desprezou a sua família. Jesus usou esta passagem para mostrar para aqueles que se julgavam família de Deus, que família de Deus é quem está unido na obediência a Deus. Por isso, então, a família do reino de Deus no dia de Pentecostes tem uma nova extensão. Essa nova extensão que inclui eu e você. E é tão bonito nós podermos viver isso. Talvez você lembre do texto do salmista, quando o salmista diz assim, que Deus faz com que o solitário viva em família. Isso que era uma promessa, agora através de Cristo Jesus, é realidade. E a gente se sente assim. Vocês tiveram um encontro no parque ontem, não foi legal? Os mais velhos vendo os mais novos, as crianças brincando, uma alegria, família de Deus. Deixe-me falar o meu testemunho de família de Deus para você. Quando eu vim aqui, há alguns anos atrás, eu compartilhei com os irmãos que numa daquelas questões, daquelas surpresas da vida e que foi viabilizada por morar no interior, eu que era pastor em Arthur Alvim, na zona leste de São Paulo, me desloquei para Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, para começar a pastorear. E no Vale do Paraíba, tudo mais tranquilo e diferente de São Paulo, que a consulta médica às vezes é mais rápida, às vezes é mais automática. Muitos médicos nem olham nos seus olhos, não é verdade? Que a gente entende também, talvez algum irmão seja médico, não é de maneira alguma uma crítica aos médicos, é só para dizer da dinâmica da cidade. Mas no interior, a gente já tem uma dinâmica um pouco diferente. E eu falei para o meu médico sobre um incômodo que eu tinha, que eu não conversaria com o médico em São Paulo, e o médico falou: não, senta aí, vamos conversar desse incômodo. E por conta deste incômodo, então, ele pediu um exame de imagem e foi descoberto um tumor de 12 centímetros que estava no meu organismo, e a gente não sabe por quanto tempo se desenvolveu aquele câncer. E então, muito próximo da descoberta, eu vim e preguei aqui. E os irmãos que estavam aqui, então, eu brinquei, falei: irmão, se eu estou tranquilo, tive uma carreira boa, tenho uma família bonita, escrevi um livro, plantei uma árvore, se Jesus chamar, estou tranquilo, estou liberado. E tive muitas palavras de amor e de carinho dos irmãos, muita doçura e muita oração. E eu passei pela cirurgia, o tumor foi removido, e como você vê, isso não é uma sessão espírita, eu estou falando aqui, vivo corporeamente. Estou bem, muitos anos passaram, mas o que eu quero dizer no contexto dessa mensagem é que o carinho dos irmãos que estavam aqui naquela oportunidade fizeram com que eu me sentisse como familiar dos irmãos. Irmãs com cabelo grisalho, me tratando como mães, trouxeram um acolhimento, trouxeram um carinho para comigo. E eu saí daqui dizendo: como é bom fazer parte da família de Deus. O dia de Pentecostes faz de nós uma família que a gente pode experimentar. Alguns de vocês têm o privilégio de estar de mão dada com o esposo. Alguns de vocês talvez sejam o único cristão da família. Mas você sabe que além da sua família biológica, você tem uma família espiritual que ora por você, se preocupa com você e faz com que você experimente o amor. A família, então, do reino de Deus, ela tem uma nova extensão, ela se estende para aqueles que foram unidos pelo sangue de Jesus. Em segundo lugar, a família do reino de Deus tem um novo integrante, o integrante que torna isso possível, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, nas promessas de Jesus, no Evangelho de João, capítulos 14, 15, especialmente o capítulo número 16, ele tem funções muito especiais para marcar o nosso lar, trazendo entendimento, onde muitas vezes nós somos mal entendidos ou sequer somos entendidos. O lar é um local de desencontros, o lar é um local de algumas decepções,
de algumas frustrações. Você sabe, a frustração, dá até para a gente fazer uma fórmula matemática, né? Frustração é a expectativa menos a realidade. Se houver uma diferença muito grande entre a expectativa e a realidade, você tem uma grande frustração. Se você traz a realidade para cima, próximo da expectativa, a sua frustração diminui. Então, ou a gente diminui a expectativa para não se frustrar, ou a gente melhora a realidade, de um jeito ou de outro. O Espírito Santo de Deus, ele é o Consolador. Ele é a presença de Jesus, essa unificação que faz com que a nossa família tenha um novo colorido. Ele é um novo integrante para nós dobrarmos os joelhos e falarmos as realidades das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos casamentos. Estou feliz com a realidade do encontro de casais que vocês terão. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque é um momento de trocas. Os casais mais experientes podem passar para os mais novos, e isso é um valor muito precioso ao cristianismo. O apóstolo Paulo fala para Tito, para que as mulheres mais experientes, mais vividas, transmitam conhecimentos para as mais novas. Isso é um valor do cristianismo que deve ser preservado e cultivado. Então, a minha fala para você é que nós temos um novo integrante na família. Não sou eu apenas e minha esposa. Somos eu, minha esposa e o Espírito Santo. Não apenas eu, meus filhos, minha esposa e eu, para estruturar melhor na língua portuguesa. Não, meus filhos, minha esposa, eu e o Espírito Santo, como consolador, como instrutor, como aquele que ilumina nossos olhares, que nos dá sabedoria nas decisões, que faz com que Deus efetivamente esteja em nosso lar. Em terceiro lugar, nós temos agora um novo recurso. Se você lembrar de Gênesis, capítulo número 11, você se lembrará do evento que ocorreu na chamada Babilônia, então chamada de Babel. Em Gênesis capítulo 11, Nimrod faz toda uma mobilização para que os homens se aproximem de Deus, faz toda uma mobilização para que os homens possam reinar sobre os outros homens, para que então uma personalidade, para que alguém muito significativo possa ser aquele que está de sócio de Deus para oprimir as pessoas, para mandar nas pessoas. E a Bíblia diz, naquele texto da Torre de Babel, que Deus olhou para baixo e falou: isso aí vai dar errado, vamos descer ali, vamos bagunçar as línguas. Nessa frustração do projeto, então, a gente tem os homens não se entendendo entre si. Tem esse momento que a divindade faz a separação entre os homens, faz com que haja esse desencontro para que um projeto não avance. Vou falar de novo. Deus faz com que haja um desencontro para que um projeto não avance. E a base da frustração do projeto está na má comunicação, na incapacidade de entendimento, na condição de um ouvir uma coisa e entender outra coisa, na ausência de comunicação não violenta, onde pessoas então apenas ouvem aquilo que querem ouvir e falam com muito mais ênfase em atacar. Em tudo isso, Deus faz com que haja essa desestruturação deste projeto louco que é de assumir o lugar de Deus. Por que eu estou falando para você de Babel nessa oportunidade? Porque o dia de Pentecostes é o dia que inverte Babel. Em vez dos homens chegarem a um ponto alto para tomar o céu, pelo menos essa era a pretensão deles, a força, é o céu descendo na terra em línguas divididas. Em vez dos homens estarem na sua pretensão e na sua arrogância, querendo mostrar que havia uma distinção entre quem estava no ponto mais alto da torre e aqueles que faziam a sua base, os seus fundamentos e carregavam os seus blocos, agora, no dia de Pentecostes, além de Deus descer, Deus unifica os povos. Em vez de ter como castigo a divisão das vozes, das falas, para que não haja comunicação, no dia de Pentecostes, diz a Bíblia em Atos capítulo número 2, Deus unifica e cada um entende no seu próprio idioma. Em vez de frustrar um projeto e fazer com que as coisas não aconteçam, no dia de Pentecostes, Deus inaugura um novo projeto de união, de diferença na sociedade, de transformação na humanidade.
Tantas coisas maravilhosas aconteceram no cristianismo, ou aconteceram, na verdade, na humanidade por causa do cristianismo. Imaginem vocês que as pessoas, depois do seu tempo produtivo, na sua idade mais madura, que acontecia mais ou menos nos 42 anos, 45 anos, que estavam acabadão antigamente, né? Eles eram entregues aos desertos para as feras comerem a eles. A criação de asilo é invenção do cristianismo. Crianças indesejadas, e isso até a história recente, até o final do século XIX, início do século XX, crianças, o cristianismo criou uma primeira instituição chamada Roda dos Enjeitados, em que crianças que nasciam e as famílias não tinham condições de criá-las, eram entregues de alguma maneira, lançadas fora, e eles colocavam, que nem aquela coisa de gás, sabe, acho que você já deve ter visto, que coloca um botijão de gás e vira, eles colocavam a criança ali e virava para que quem estava do outro lado não soubesse quem eram os pais. Orfanatos é a invenção do cristianismo. A valorização do ser humano, a humanidade é melhor por causa do cristianismo. Seja leis, constituições de países desenvolvidos, tem influência cristã, enfim, não vou me aprofundar porque eu me comprometi a entregar a palavra no horário. O que eu preciso dizer para você é que por todas essas coisas, a comunicação está na base, na estrutura, na superestrutura do bem viver, da saúde, do crescimento, do progresso, do avanço. E essa comunicação que é a base do dia de Pentecostes, as pessoas se entendendo em torno da verdade de que Deus ama o ser humano, ama o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer em seu lugar. Essa mensagem unificada é a intervenção do Espírito Santo que cria uma igreja macro, uma igreja universal. Mas o que eu estou dizendo para você é que essa qualidade do Espírito Santo que refina a comunicação, que traz melhor maneira de escutar de forma ativa, melhor maneira de falar de forma não agressiva, ela está presente também no Espírito Santo em nossas famílias. Por isso a sua família pode se comunicar melhor com os valores cristãos. A sua família pode, com absoluta certeza, fazer com que o ambiente seja agradável, seja gostoso, seja um lugar para onde a gente tem vontade de voltar depois de um dia de expediente, ou vontade de voltar depois que a gente casou. Eu não vejo a hora de ir para a casa da minha mãe. Eu dormi de ontem para hoje na casa da minha mãe. Dormir na casa da minha mãe é sensacional. É sensacional. Primeiro porque eu durmo, gostoso, tranquilo. Segundo porque eu como bastante. Terceiro, porque eu saio com a feira, saio com uma resta de cebola, uma galinha, leva um pimentão, mas eu quero pimentão. Não leva, as crianças gostam. É muito legal, não é? Gostoso você poder voltar. E meu pai conversando, meu pai é regente do coral, e a gente tem aquele tempo agradável, e é gostoso voltar. Tem pessoas que não é gostoso voltar para casa. Nossa, vai reclamar de novo. Nossa, vai falar mal da irmã dela de novo. Vai falar mal da vizinha de novo. Vai resmungar da vida de novo. Nós que temos nossas palavras temperadas com sal, nós que temos a doçura do Espírito Santo, precisamos com isso fazer dos nossos lares lugares agradáveis, aonde se tenha vontade de voltar. Estava com saudade, queria estar com vocês. Como é bom estar nessa igreja, porque eu estava com saudade. Queria estar com vocês. Queria estar com o meu professor Pércio de novo, que é gostoso. Lugares que a gente fala de assuntos proveitosos, produtivos, abençoadores. E essa comunicação que se inaugurou no dia de Pentecostes, todos falando a mesma língua, está presente, porque o Espírito Santo, diz a Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 13, o Espírito Santo está em nós, fomos selados por Ele, à medida que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Você é templo do Espírito Santo. Não há uma segunda visitação, um segundo batismo ou nenhuma outra experiência, senão aquela que nós já tivemos e que agora vamos dando lugar ao Espírito que veio no dia de Pentecostes para dominar mais áreas da nossa vida, para que nós sejamos cada vez mais e mais parecidos com Jesus. Em último lugar, eu quero dizer para você que nós temos uma nova motivação,
que este Jesus, que estava esclarecendo para os fariseus, que estava se comunicando de forma assertiva com aqueles que estavam à volta dele, que estava explicando sobre os milagres que ele fazia no poder do Espírito Santo, que derramou o Espírito Santo sobre nós, agora fala que essas pessoas estão unidas com um propósito. Elas chegarão a um lugar. Elas são integrantes da família porque elas fazem a vontade do Pai que está no céu. E esta vontade que sempre é boa, essa vontade que sempre é perfeita, essa vontade que sempre é agradável, passa por um lugar na frente, por sair de um ponto A rumo a um ponto B. Passa por um movimento, pois a verdade do Velho Testamento, de que aqui não é o lugar do nosso descanso, continua vigente. Então, nós temos uma nova motivação. Falar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nós temos uma nova motivação. Dizer que existe esperança para a humanidade. Nós temos uma nova motivação. A nossa nova motivação agora é vivermos em união, na consciência de que na comunhão dos santos o Senhor libera a bênção. Temos uma nova motivação pelo Espírito Santo que inaugurou a igreja e que faz com que nossas casas também sejam um local com um propósito. Sejam também extensão da igreja. A minha fala nesta manhã de domingo, de dia de Pentecoste para os irmãos, em que nós lemos Mateus capítulo 12 na Bíblia Sagrada, e que nós entendemos que o dia de Pentecostes é a inauguração da igreja, a grande colheita do reino de Deus, não mais de milho ou de cereais, agora a colheita de almas, de vidas preciosas compondo o reino de Deus. Entendemos que não mais a lei escrita em pedra, mas agora a lei escrita no nosso coração, o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, podemos celebrar, porque é o dia da inauguração de um novo povo, de um novo reino, fazendo uma igreja apostólica, uma igreja universal, que tem uma representação nos nossos lares. Nossos lares que agora têm um novo integrante, o Espírito Santo de Deus. Nossos lares que agora têm um novo combustível, uma nova maneira de se conduzir, gerada e possível pelo Espírito Santo de Deus. Nossos lares que agora têm um lugar para chegar, têm uma nova motivação, juntos em direção ao reino dos céus. Em definitivo, ele está inaugurado, mas ainda não está concluído. Mas nós seguimos marchando juntos nessa direção. Que a sua casa possa desfrutar desta verdade. Que você, como detentor do Espírito Santo, possa dar vazão ao Espírito Santo na sua casa, através de palavras, de condutas, de valores. E que nós, juntos, tenhamos famílias fortes, que edificam igrejas fortes, para as quais o Espírito Santo foi derramado para fundá-las. Muito obrigado pela sua atenção e eu quero terminar minha participação orando com você. Por bondade, abaixe sua cabeça para nós orarmos juntos. Eu falei na mensagem que o Espírito Santo é essa pessoa bendita que está conosco hoje. Falei na mensagem que o ser igreja a gente exercita em casa. Ainda que eu seja a única pessoa da igreja no meu lar, ali eu exercito os valores do reino. E eu falei na mensagem que a chegada do Espírito Santo torna o Babel, a confusão, em um lugar organizado, em que as pessoas se entendem que há um propósito e a gente tem vontade de voltar. Eu sei que você pode ser essa pessoa que contribui com isso na sua casa. Às vezes os filhos até já casaram, às vezes você até já tem netos. Mas eu sei que você, por ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, pode fazer com que seus netos tenham saudade, que os filhos queiram voltar para o lar. E mais do que isso, de que você encontre na sua casa um lar. O que o Espírito Santo fez unindo um povo maior, universal, ele faz unindo um povo mais compacto. Você, sua esposa, seu esposo e seus filhos. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão rica,
deste encontro tão produtivo por conta do Senhor entre nós, do teu amor, Deus Pai Todo-Poderoso, que nos une em Cristo Jesus, do Espírito Santo que em penhor fica entre nós, unindo e criando a igreja, fica em nós como templo teu. Recebe nossa gratidão nessa manhã, Senhor. Muito obrigado. Que em nome de Jesus, famílias do reino no dia de Pentecostes sejam encontradas neste templo, nesta oportunidade. Gente que representa o reino de Deus, que defende outra lógica, que se comunica bem, que vive em harmonia por causa do teu Espírito. Às vezes, Deus meu e Rei meu, nosso temperamento dificulta. Às vezes o nosso histórico, coisas que fizemos lá atrás dificultam e a gente não consegue se libertar delas. Eu venho pedir nesta manhã ao Senhor, ajuda o meu irmão, a minha irmã, a, na sua condição de templo do Espírito Santo, o dono do Pentecostes, eles serem instrumentos do Senhor para famílias mais estruturadas, para lares melhor estruturados, para comunicações mais fluentes. Que em nome de Jesus, o Senhor mesmo possa ajudar cada um e a todos nas suas lutas. Fortalece, Deus, em nome de Jesus. Se houver alguém aqui que está em algum tipo de litígio com um integrante da família, alguém que tem um irmão que está de mal, que tem uma cunhada que não fala consigo, que o Senhor mesmo dê sabedoria do Espírito Santo, para que essa família deixe de ser dividida. É só o Senhor que pode dar essa estratégia. Pedimos ao Senhor reflexos reais nas nossas vidas, reflexos reais nas nossas escolhas, pelo fato de nós sermos famílias do reino de Deus. Ajuda, Deus, fortalece, completa a boa obra em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Obrigado pela sua atenção e seu carinho. Infelizmente não poderei me estender com vocês, que a gente tem todo um percurso aí para fazer ao longo do dia, mas foi muito bom reencontrar com os irmãos. Deus abençoe. Pastor Pércio, muito obrigado.